Olá para você que também é fã de Game of Thrones! Na 7ª temporada de Game of Thrones, finalmente Mindinho foi morto por Arya Stark, com a própria adaga. A adaga que havia iniciado a guerra entre Starks e Lannisters. Jon Snow também teve sua chance de dar fim a essa víbora, mas nem ele nem mesmo Eddard Stark tiveram a coragem de silenciar a boca do homem que mais discórdia semeou durante toda a trama. E hoje, ao recordar a trajetória de Ned no livro, teremos a oportunidade de ver como tudo isso começou. Porém, antes de começar a falar sobre o Ned, eu preciso contar para você a resposta para a pergunta que eu fiz em meu vídeo anterior sobre a Arya. Eu havia perguntado qual era a frase famosa de Syrio Forel na primeira temporada, mas que não aparece nos capítulos de pontos de vista da Arya, no livro A Guerra dos Tronos. E a frase é: só existe um Deus e o nome dele é Morte. E o que é que nós dizemos para o Deus da Morte? Hoje não! E agora sim vamos falar sobre o personagem Eddard Stark, que no livro A Guerra dos Tronos possui nada mais nada menos do que 15 capítulos de pontos de vista. Dentre todos os livros já publicados, apenas o personagem Tyrion Lannister também possuiu 15 pontos de vista no livro A Fúria dos Reis. Hoje eu irei apresentar para você apenas os 7 capítulos iniciais. E se você ainda não os leu, é uma boa ideia fazer isso antes de assistir a este vídeo. A propósito, eu sou a Raquel e hoje eu quero apresentar um grave defeito de Eddard Stark, que não está ligado à suposta traição dele à esposa, já que, conforme mostrou muito bem a 7ª temporada, ele de fato havia sido fiel a ela durante toda a sua vida. Se você quer saber que defeito é esse, então basta ficar aqui comigo que você irá descobrir. No primeiro capítulo de ponto de vista de Eddard Stark, ele está em Winterfell. Quando o rei Robert chega, ele mal desmonta e já expressa o desejo de ir até as criptas para ver a estátua de Lyanna. De imediato, já ficam evidentes algumas das diferenças mais gritantes entre o rei e Ned. Robert Baratheon sempre fora um homem de enormes apetites, um homem que sabia como conquistar seus prazeres. Mas essa não era uma acusação que alguém pudesse deixar à porta de Eddard Stark. Essa informação já é uma dica do autor para o fato de que Ned nunca havia traído a esposa, algo que só ficou 100% comprovado na 7ª temporada. Dando sequência, Robert faz a proposta a Ned de que o amigo seja sua nova mão e que Sansa seja prometida em casamento a Joffrey. O capítulo está repleto de reminiscências de Ned sobre a irmã morta, a Guerra do Tridente e a rebelião dos Greyjoys. Eu não irei abordar nenhuma dessas reminiscências neste vídeo, mas se você tem curiosidade para saber mais a respeito delas, basta conferir as publicações que eu farei em minha página de Game of Thrones no Facebook entre os dias 12 e 17 de setembro. No final do primeiro capítulo, Eddard Stark sente-se atacado por uma terrível sensação de mau presságio, pois aquele era seu lugar ali no norte. Ele se pega pensando nisso, que seu lugar era em Winterfell 4 vezes em seus 7 pontos de vista iniciais. E se ele tivesse recusado a proposta do rei, certamente teríamos, não é? Uma outra história, e não as crônicas de Gelo e Fogo. No segundo ponto de vista de Eddard Stark, ele ainda está no norte, na Estrada do Rei, seguindo rumo a Porto Real. O rei recebe notícias urgentes de Varys e manda acordar Ned bem cedo para conversarem a respeito. A mensagem revela que Daenerys casou-se com o Senhor Dothraki, que possuía 100.000 homens em sua horda. A notícia chegou até eles por meio de um informante, Ser Jorah Mormont, que havia desonrado o norte ao tentar encher os cofres da família, vendendo alguns caçadores furtivos a um negociante de escravos. Como a escravidão é proibida em Westeros, Ned foi pessoalmente até a Ilha dos Ursos para executá-lo, mas ao chegar lá, o homem já havia zarpado. Para resumir, Robert deseja dar ordens para que Daenerys morra, mas Ned se opõe, porque a garota é praticamente uma criança ainda, e Ned considera o assassinato de crianças algo vil, inqualificável. O capítulo nos mostra que Robert é muito bem-humorado e traz mais reminiscências de Ned, dessa vez a respeito do saque a Porto Real, do fim da Guerra do Tridente e da traição dos Lannisters ao rei Aerys. No final do capítulo, Ned conta a Robert que havia encontrado Jaime sentado no trono de ferro, logo após matar Aerys, o que o fez concluir que o rapaz achava que tinha direito ao trono. Ao saber disso, o rei deu gargalhadas e discordou veementemente da opinião de Ned a respeito do ocorrido. Quando eu li esse livro pela primeira vez em 2011, eu também concordei com Ned, mas só mais tarde, quando eu vim a conhecer os pontos de vista do Jaime, é
que pude entender que esse tempo todo o rei Robert estava certo e Ned errado. Uma das conclusões a que eu cheguei com essa minha releitura é que apesar de Ned ser um pilar moral no livro, ele tem um defeito grave. Ele não sabe julgar bem o caráter das pessoas. E eu irei demonstrar isso melhor assim que ele chegar a Porto Real. O terceiro capítulo de Ned é, em minha opinião, mais triste, pois nele morrem Lady e Micah. Todos ainda estão a caminho de Porto Real, mas interrompem a viagem estabelecendo-se no castelo de Sir Raymond Derry, a meio-dia de viagem para sul do Tridente, para procurar por Arya e Micah, que estão desaparecidas há 4 dias. Isso ocorreu após o incidente em que Nymeria atacou o príncipe Joffrey, do ponto de vista da Sansa. Assim que Arya é encontrada, ela é levada à presença do rei para ser interrogada. Ela conta a versão dela, e Joffrey conta dele, bem diferente, claro, e cheia de mentiras. Sansa é trazida para corroborar com a versão de Arya, mas ela se acovarda e diz que não se lembra direito do que ocorreu. Sansa paga o preço por sua covardia e tem sua loba executada pelo próprio pai, que usa a espada gelo para realizar o serviço e depois pede a seus homens que a enterrem em Winterfell. Devo admitir que a cena em que Ned se aproxima da loba para executá-la foi a primeira cena que me fez chorar em todo o livro. No final do capítulo, o cão regressa com Micah, a quem matara brutalmente. Quem, na minha opinião, se destacou nesse capítulo foi a Arya, que teve a coragem de chamar o príncipe Joffrey de mentiroso em uma sala cheia de gente. Depois, ela também chamou a irmã de mentirosa, por não corroborar com sua versão da história. Saltou sobre ela, derrubou-a no chão e a encheu de socos. Só ela, hein? Uma menina de 9 anos, teve a ousadia de elevar sua voz contra as injustiças do mundo. E é por isso que eu a adoro tanto. Já Ned, se tivesse tido um pouco mais de bom senso, deveria ter pegado a loba ainda viva, reunido seus homens, suas filhas e voltado para Winterfell na hora em que a sentença fora dada. Em minha opinião, ele deveria ter renunciado ao seu cargo de mão do rei e dito a Robert que um rei que condena inocentes não serviria para ser seu rei. E você, o que acha que Ned deveria ter feito? Dê sua opinião aí nos comentários. O quarto capítulo se inicia com Ned, dolorido, cansado, faminto e irritado, chegando a Porto Real. Ele sonhava com um longo banho quente, um frango assado e uma cama de penas, mas ainda estava montado quando foi convocado para uma reunião do pequeno conselho. O intendente lhe disse que a honra da presença da mão era requisitada assim que fosse conveniente, ao que Ned retrucou: será conveniente amanhã. Vez por outra, Eddard Stark nos brinda, soltando uma tirada até engraçada no livro. Eu citaria mais algumas aqui, se o tempo permitisse, mas há outros assuntos que eu preciso abordar. Quero destacar que no momento em que Ned adentra o recinto para participar da reunião do pequeno conselho, ele reflete que o conselheiro de quem ele menos gostava era o eunuco Varys, a única pessoa que de fato irá tentar ajudá-lo no futuro. Essa dificuldade em julgar adequadamente o caráter das pessoas e em separar amigos de inimigos lhe custará a vida. Quando seus olhos finalmente começarem a se abrir, já será tarde demais. Na reunião, Eddard descobre que a coroa está completamente endividada para seu horror. Depois, guiado por Mindinho, ele percorre um longo caminho até um bordel, onde atira o mestre da moeda contra uma parede e encosta um punhal em sua garganta, por achar que este o estava enganando. E estava mesmo, como Ned só foi descobrir tarde demais. Porém, ele é impedido de matar o homem por Sir Roderick, que aparece e diz que Catelyn está ali. Ao encontrá-la, Ned fica sabendo do atentado à vida de Bran, com a adaga de Tyrion, e se depara com a perspectiva de uma guerra contra os Lannisters. Mindinho, na verdade, havia perdido a adaga para Robert, bem como arquitetado junto com Lysa a morte de Jon Arryn. Mas ele mentiu sobretudo para disseminar a discórdia entre Starks e Lannisters, já com vistas à possibilidade de uma guerra entre as famílias. No quinto capítulo, Ned conversa com Pycelle sobre a morte de Jon Arryn. Ele suspeita de veneno, mas Pycelle discorda. Porém, o velho lhe concede informações valiosas, como por exemplo de que no estágio final de sua febre, a mão gritara várias vezes o nome Robert, que poderia se referir tanto ao rei quanto ao filho, que recebera o nome de Robert Arryn, em homenagem ao rei. Jon estivera lendo um livro sobre as linhagens das grandes casas antes de morrer,
e suas últimas palavras foram: a semente é forte. Palavras essas ditas ao rei no leito de morte e na ausência da rainha. Neste capítulo, Ned se recorda da mensagem que recebera recentemente sobre Bran, que finalmente havia acordado do coma, e conversa com Arya acerca do destino do filho aleijado. Mais tarde, Ned recebe Mindinho em seus aposentos, e este lhe informa que a mão tem sido observada por Varys e pela rainha. É de Mindinho a ideia de que Ned interrogue Sir Hugh do Vale, o antigo escudeiro de Jon Arryn, bem como alguns outros criados que ficaram para trás e não acompanharam Lysa quando esta voltou com o filho para o ninho da águia. Para encerrar o capítulo com mais uma exibição de péssimo julgamento de pessoas e intenções, Ned agradece a Petyr Baelish pela ajuda prestada e lhe pede desculpas por ter desconfiado dele. Em resposta, Mindinho, em um raro momento de sinceridade, lhe diz: é lento para aprender, Sr. Eddard. Desconfiar de mim foi a coisa mais sensata que fez desde que desceu de seu cavalo. E ele tem razão. No 6º capítulo, vamos encontrar Ned em mais uma reunião do Pequeno Conselho, na qual também está presente Janos Slynt, comandante da patrulha da cidade, que também é chamada de Mantos Dourados. Janos reclama sobre o aumento da criminalidade em Porto Real, devido à realização do Torneio da Mão. E Ned ordena a Mindinho que arrume dinheiro para contratar 50 novos homens. Ele mesmo, Eddard Stark, dispõe de 20 bons homens seus para ajudar a manter a ordem na cidade, o que prova ser uma péssima decisão a longo prazo. Depois, ele se debruça sobre o livro das linhagens, à procura de alguma verdade enterrada naquelas páginas quebradiças. Se Jon Arryn fizesse igual a Raquel de Oliveira e sublinhasse as passagens importantes e escrevesse observações nas margens, teria sido bem mais fácil para Ned encontrar o que procurava, não é mesmo? Depois ele conversa com Jory Castle e este lhe relata o que descobriu ao interrogar os criados de Jon. As duas únicas informações que parecem valer alguma coisa são que Stannis Baratheon e Jon Arryn haviam visitado juntos um bordel e que Jon havia visitado um mestre armeiro. Ned e Jory então vão visitar este armeiro e no caminho encontram Lord Beric Dondarrion, que acabara de chegar à cidade para ganhar o Torneio da Mão, como ele mesmo declara. Ao chegar lá na forja, Eddard começa a enxergar um pedaço da verdade ao conhecer Gendry, um rapaz alto, mais ou menos da idade de Robb, com os braços e os peitos repletos de músculos e com os cabelos espessos, espetados e despenteados, negros como tinta. A semelhança com Robert Baratheon é evidente, mas Ned ainda não sabe como um bastardo real poderia ter alguma ligação com a morte de Jon Arryn, já que tecnicamente ele não representaria nenhuma ameaça aos filhos legítimos do rei. O 7º ponto de vista de Ned começa com ele conversando com Sir Barristan Selmy, um homem por quem ele tem profundo respeito, acerca de Sir Hugh do Vale, morto antes que Ned pudesse falar com ele. Com muita sabedoria, ele reflete que nenhum de nós jamais está pronto para a morte e que a guerra não deveria ser um jogo. Mal sabe ele que essas frases se aplicarão a ele mesmo no futuro. Sir Barristan Selmy é o comandante da Guarda Real, que possui mantos brancos, e mais tarde ele e Ned vão à tenda do rei Robert, onde o encontram com 2 escudeiros Lannisters, primos da rainha. Com a ajuda de Sir Barristan Selmy, os 2 convencem o rei a não participar das lutas de corpo a corpo no Torneio da Mão. Depois, Ned se junta à filha Sansa para assistir às justas. Na primeira, o cão de caça ganha de Sir Jaime Lannister. Na segunda, usando o truque da égua no cio, o Cavaleiro das Flores vence Sir Gregor Clegane, que é descrito por Ned como sendo o maior homem que já vira na vida, maior inclusive que Hodor. Enraivecido, o Montanha mata seu próprio cavalo e só não mata também Sir Loras Tyrell porque o irmão, Sandor Clegane, o enfrenta pessoalmente. No torneio, também há outros vencedores, como Engai, que vence a competição de tiro ao alvo com arco e flecha, e Thors Demir, que usava uma espada em chamas e venceu corpo a corpo. Curiosamente, ambos irão integrar a Irmandade Sem Bandeiras no futuro, juntamente com Beric Dondarrion. Mais tarde, já em seus aposentos, Ned recebe Varys, que se apresenta como sendo um amigo, e lhe diz que a Fortaleza Vermelha abriga 2 tipos de pessoas, aqueles que são leais ao reino e os que são leais apenas a si mesmos. Varys lhe conta que os Lannisters pretendiam matar o rei Robert durante o corpo a corpo, e que Jon Arryn fora morto com um veneno raro e dispendioso, chamado de Lágrimas de Liz, que não deixava rastro nenhum. Ao saber de tantas intrigas, Eddard Stark nada mais desejou que voltar ao Winterfell, a simplicidade limpa do norte, onde os inimigos eram o inverno e os selvagens, do lado de lá da muralha.
Muito obrigada por assistir a esse vídeo até aqui. Se você gostou de aprender um pouco mais sobre Eddard Stark, não se esqueça de acompanhar aqui no meu canal os capítulos de 8 a 15 na semana que vem. Curta o vídeo, compartilhe com os seus amigos e assine o canal. Até o próximo vídeo então. Tchau, tchau!